Uma defesa bíblica de Maria. Fonte, site The Bible Defends Catholic Church. Tradução de Carlos Martins Nabeto. Maria como a Rainha Mãe. Existe uma palavra aramaica, gemera, que significa Rainha Mãe. Tradicionalmente, ao lado do trono do rei, existe um segundo trono. Muitos afirmariam que o segundo trono pertenceu à esposa do rei, mas em Israel ele pertencia à mãe do rei. A gemera era uma posição oficial e que era conhecida por todos, inclusive por Jesus e seus discípulos. Sua função era ser advogada do povo. Qualquer pessoa que tinha um pedido ou solicitava uma audiência com o rei fazia-o através dela. Ela era uma intercessora, apresentando os desejos e interesses do povo para o rei. Isto não significa que o rei era inacessível, ou que o povo tinha medo ou era incapaz de falar com ele. Isso meramente significava que o rei honrava sua mãe e tratava os pedidos dela com especial consideração. Da parte das pessoas do povo, elas se sentiam muito próximos a ela, como se fossem também seus filhos. Tal função é mencionada em *1 Reis 15,13, até Maaca, sua avó, depôs da dignidade de rainha-mãe. *2 Reis 10,13, somos irmãos de Acasias, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha-mãe. Jeremias 13,18, dais ao rei e à rainha-mãe, humilhai-vos, e assentai-vos no chão. Seu lugar específico de honra e intercessão é dramaticamente ilustrado em 1 Reis 2:13 e 21. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Perguntou ela, de paz é a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. E acrescentou, uma palavra tenho que dizer-te. Disse ela, fala. Disse ele, bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, pois foi feito seu pelo Senhor. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse, fala. Ele disse, peço-te que folas ao rei Salomão, pois não te a recusará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Respondeu Batseba, muito bem, eu falarei por ti ao rei. Quando Batseba foi ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias, o rei se levantou a encontrar-se com ela, inclinou-se diante dela, e se assentou no seu trono. Mandou que pusessem um trono para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Disse ela, só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque não te a recusarei. Disse ela, desse Abisag, a sunamita, por mulher a Adonias, teu irmão. De particular importância são as seguintes observações. 1. Adonias supunha que a rainha-mãe poderia defender seu interesse perante o rei, ou seja, ele confiava nela. 2. A reação do rei é notável, ele se levantou para vir ao encontro de sua mãe e prestou-lhe o seu respeito. 3. Um trono foi providenciado para ela, ela se sentou à direita do rei. 4. Seu poder de intercessão é enfatizado pela repetição da ideia de que o rei não a recuse. O mesmo fazemos hoje com Maria. Nós acreditamos que ela se aproximará do rei para defender os nossos interesses. Porém, neste instante, muitos protestantes dirão, não podemos chegar até ele por meio de ninguém, podemos tratar diretamente com Deus. Sim, podemos e devemos fazê-lo. Porém,
duvido que o mesmo protestante que usou esse argumento jamais pediu a um amigo seu para que orasse por ele ou com ele. Pedimos a nossos amigos para que oram conosco ou por nós, não porque achamos que é impossível se aproximar diretamente de Deus, mas porque formamos uma família em Cristo e porque é agradável. Nós nos preocupamos com os outros e pedimos sempre a Deus para que conceda os interesses daqueles que amamos. Por que limitar esse cuidado e assistência somente àqueles que estão vivos hoje na terra? São Paulo nos diz que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Será que essas testemunhas não demonstram um mínimo de preocupação para conosco? O Apocalipse nos diz que as preces dos santos elevam-se como incenso perante Deus, AP 8,4. Por quem estariam orando? Em Tobias, lemos, quando tu e Sara facieis oração, era eu, arcanjo Rafael, quem apresentava as vossas súplicas diante da glória do Senhor e as lia, Tobias 12,12. Se pedimos para nossos irmãos vivos para orarem por nós, poderíamos deixar de fazer o mesmo para aqueles que já se encontram presentes diante de Deus. E se pedimos para aqueles que estão diante de Deus, como poderíamos deixar de pedir a intercessão daquela que é a mãe do Rei? A tradição, aquela mesma tradição, lembre-se disso, que nos deu a Bíblia, nos diz que quando Jesus estava agonizando na cruz, disse certas palavras a seu discípulo João que são aplicadas a cada um de nós. Tais palavras são: Eis aí a tua mãe. Maria como a arca da nova aliança. Este ponto nos dirige diretamente para o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Entretanto, tratarei mais detalhadamente sobre esse assunto, bem como suas objeções, um pouco mais abaixo. A arca da antiga aliança abrigava os 10 mandamentos, que eram a palavra de Deus. Na Bíblia, São João chama também Jesus de palavra, igual verbo, de Deus, e Maria, por carregá-lo em seu ventre, tornou-se a arca da nova aliança. A arca da aliança é santa e pura. Se Maria tivesse o pecado original, ela não poderia ser pura e, consequentemente, também não poderia ser a arca da nova aliança. Este conceito é apresentado na Bíblia quando comparamos o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Observe estas semelhanças. Antigo Testamento, quando a arca da aliança foi trazida perante o rei Davi, temeu Davi ao Senhor naquele disse, como virá a minha arca do Senhor? 2 Samuel 6,9. Novo Testamento, quando Maria foi visitar sua parente Isabel, que estava grávida de João Batista, de onde me provem que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Lucas 1,43. Antigo Testamento, quando o rei Davi dançou de júbilo porque ele estava na presença da arca, que continha a palavra de Deus, quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Maical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 2 Samuel 6,16. Novo Testamento, quando o profeta João Batista saltou de júbilo no ventre de sua mãe, Isabel. Ele fez isto quando ouviu a voz de Maria, que estava grávida de Jesus, o qual também é chamado de palavra, igual verbo, de Deus. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1,41. Antigo Testamento, os israelitas encheram-se de grande júbilo porque estavam muito próximos da arca que continha a palavra de Deus. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas,
2 Samuel 6,15. Novo Testamento, mostra como Isabel e João Batista se encheram de júbilo por estarem na presença de Maria, que carregava a palavra de Deus. Exclamou ela a Isabel em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas 1:42.44. Se tudo isto é verdade, que Maria é a arca da nova aliança, então ela deve ter sido pura e não poderia haver qualquer tipo de pecado em sua alma. O fato de que Maria tenha nascido sem pecado original tem sido um ensinamento muito claro não apenas da Igreja Católica como também dos fundadores do protestantismo. Apenas recentemente algumas denominações protestantes se afastaram desta doutrina tradicional do cristianismo. É uma doce e piedosa crença esta de que a alma de Maria não possuía o pecado original, assim, sua alma estava completamente purificada do pecado original e embelezada com os dons de Deus, por ter recebido de Deus uma alma pura. Portanto, desde o primeiro momento de sua vida, ela estava livre de todo o pecado. Martinho Lutero, Sermão sobre o Dia da Conceição da Mãe de Deus, 1527. Não há outro símbolo que eu gostaria de discutir antes de falar de Maria no Novo Testamento, e tal símbolo é o de Maria como portão de entrada. A melhor explicação que vi sobre esse assunto foi postado em uma lista de discussão, embora não me lembre qual, nem o nome de seu autor. Apresento essa explicação logo abaixo, com um mínimo de edição da minha parte, e peço desculpas de não poder dar o devido crédito ao autor, pelo motivo exposto. Quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, ele montava um jumentinho, o qual ainda não havia sido montado por ninguém, MC 11:2-10. Ele também foi encerrado em uma sepultura nova, a qual também não havia sido usada antes, JO 19,41. Estas coisas não eram necessárias, mas assim aconteceu, tanto com o jumentinho quanto para a sepultura usados por Cristo, mas jamais usados por qualquer outra pessoa, simplesmente para indicar o quanto especial era Jesus. No Antigo Testamento também existem símbolos que prefiguram pessoas ou eventos do Novo Testamento. A pessoa ou evento do Novo Testamento que é prefigurada no Antigo é chamada de arquétipo. O arquétipo no Novo Testamento é sempre importante. Adão, por exemplo, é símbolo de Cristo. Confronte com RM 5,14. O profeta Ezequiel refere-se a uma porta que é o símbolo de Maria. Ezequiel 44:1-3. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela. Porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Ezequiel 46:8.12. Quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta. Quando for o príncipe, a porta oriental lhe será aberta, então ele sairá e a porta será fechada assim que ele sair. O príncipe é o símbolo de Cristo. E a porta prefigura Maria, já que através de seu ventre que Jesus veio ao mundo. Tal passagem demonstrava que a porta estava reservada para o príncipe, prefigurando que o ventre de Maria estava reservado apenas para Jesus.
como no caso do jumentinho e da nova sepultura, como vimos acima, era adequado e oportuno que a graça de Deus guiou Maria a aceitar uma vida de virgindade consagrada, de maneira que sua virgindade perpétua é sinal que aponta para a extraordinariedade de Jesus Cristo. Maria como intercessora. Ainda que todos os cristãos tenham o poder de interceder uns pelos outros, a pureza e santidade do intercessor aumentam o poder da súplica. A Bíblia está repleta de exemplos do Senhor escutando as preces dos justos. Eis alguns casos. Provérbios 15,8 O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos ritos é o seu contentamento. Provérbios 15,29 O Senhor está longe dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. Tiago 5,16-18 A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Provérbios 28,9 O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominada. 1 Pedro 3,12 Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Salmo 32,6 Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Daniel 9:21-23 Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, e me disse, Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para declará-la a ti, porque és muito amado. 2 Crônicas 6:29-30 Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu dos céus, do assento da tua habitação. Perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo vaias o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Agora, uma vez que a Bíblia demonstra tão claramente que aqueles que são justos ou corretos são ouvidos pelo Senhor, e já que também sabemos que aqueles que se encontram no céu não são impuros nem injustos, caso contrário não teriam como resistir à presença de Deus, então nós podemos afirmar que as preces dos santos têm um poder e eficácia muito maiores do que as daqueles que ainda se encontram sobre esta terra, que ainda caminham na imperfeição. De acordo com isto, percebemos que as orações intercessórias de Maria, que é a Mãe de Deus e mais pura que qualquer outra pessoa humana, têm um poder ainda mais especial. A antiga tradição cristã a respeito de Maria, Filho de Deus pelo desejo e poder de Deus, nasceu verdadeiramente de uma virgem, S. Inácio de Antioquia, Carta aos Magnésios, 110 DC. E novamente, como Isaías havia expressamente previsto que ele nasceria de uma virgem, ele declarou o seguinte: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será chamado Deus conosco. A frase eis que uma virgem conceberá significa certamente que a virgem iria conceber ser ter relacionamento. Se ela tivesse relacionamento com qualquer um que fosse, ela não poderia ser virgem. Mas o poder de Deus, vindo sobre a virgem, a encobriu, e a induziu a conceber, embora ainda permanecesse virgem. S. Justino Mártir,
Primeira Apologia, 1481555 DC. A Virgem Maria mostrou-se obediente ao dizer: Eis aqui tua serva, Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Entretanto, Eva foi desobediente, mesmo enquanto era virgem, ela não obedeceu. Como ela, que ainda era virgem embora tivesse Adão por marido, foi desobediente, tornou-se a causa da sua própria morte e também de todo o gênero humano, então, também Maria, noiva de um homem mas, apesar disso, ainda virgem, sendo obediente, se tornou a causa de salvação dela própria e de todo o gênero humano. Assim, o problema da desobediência de Eva foi eliminado pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva causou em sua incredulidade, a Virgem Maria eliminou através da sua fé. S. Ireneu, contra as heresias, 180-199 DC. A Virgem Maria, tendo sido obediente à palavra de Deus, recebeu de um anjo a alegre notícia de que iria dar à luz ao próprio Deus. S. Ireneu de Leão, contra as heresias V. 19:1. 189 AD. Apesar de permanecer virgem enquanto carregava um filho em seu ventre, a serva e obra da sabedoria divina tornou-se a mãe de Deus. Efraim o Sírio, Canções de Louvor 1:20, 351 AD. O Verbo gerado do Pai do céu, inexpressavelmente, inexplicavelmente, incompreensivelmente e maneira de eterna, nasceu há tempos atrás da Virgem Maria, a Mãe de Deus. S. Atanásio, a encarnação do Verbo de Deus 8, 365 DC. Se alguém disser que a Santa Maria não é a Mãe de Deus, ele está em divergência com Deus. Se alguém declarar que Cristo passou pela Virgem como se passasse por um canal, e que não se desenvolveu divina e humanamente nela, divina porque não houve a participação de um homem, e humanamente segundo a lei da gestação, tal pessoa é também herege. S. Gregório de Nazianzo, Carta ao Sacerdote Cledônio, 382 DC. Nos ajuda a compreender os termos primogênito e unigênito quando o evangelista diz que Maria permaneceu virgem até que deu à luz ao seu filho primogênito em Mt 1,25. Nada fez Maria, que é honrada e louvada acima de todas as outras, não se relacionou com ninguém, nem jamais foi mãe de qualquer outro filho, mas, mesmo após o nascimento do seu filho único, ela permaneceu sempre e para sempre uma Virgem Imaculada. Dídimo o Cego, a Trindade 3:4, 386 DC. Entre todas as mulheres, Maria é a única a ser, ao mesmo tempo, Virgem e Mãe, não somente segundo o Espírito, mas também pelo corpo. Ela é Mãe conforme o Espírito, não de aquele que é nossa cabeça, isto é, do Salvador do qual ela nasceu, espiritualmente. Pois todos os que nele crerão, e nesse número ela mesma se encontra, são chamados, com razão, filhos do esposo em Mt 9,15. Mas, certamente, ela é a mãe de seus membros, segundo o Espírito, pois cooperou com seu amor para que nascessem os fiéis na Igreja, os membros daquela divina cabeça, da qual ela mesma é, corporalmente, a verdadeira mãe. S. Agostinho, a Virgindade Consagrada 6,6, 401 DC. Entretanto, quando eles perguntarão, Maria é a mãe de um homem ou a mãe de Deus, nós redundemos, de ambos. O primeiro pela natureza do que ocorreu e o segundo pela relação. Mãe de um homem porque era ser humano que estava e que saiu do ventre de Maria, e mãe de Deus porque o homem que nasceu era o próprio Deus. Teodoro de Mopsuestia, a Encarnação 15, 405 DC. Agora, herético, você dirá,
qualquer um de vocês que negar que Deus nasceu da Virgem, que Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ser chamada de mãe de Deus, mas somente de mãe de Cristo e não de Deus, porque nenhuma mulher, afirmará você, pode dar à luz a alguém mais velho do que ela própria. A respeito deste estúpido argumento, deixe-nos provar por testemunhos divinos de que tanto Cristo é Deus como Maria é a mãe de Deus. João Cassiano, sobre a encarnação de Cristo contra Nestório 2:2, 429 DC. O próprio Verbo, vindo por sua vontade à bem-aventurada Virgem, assumiu para si o seu próprio templo da substância da Virgem e saindo dela, fez-se completamente homem de modo que todos pudessem vê-lo externamente, mas sendo verdadeiramente Deus internamente. Portanto, ele preservou sua mãe virgem mesmo depois dela ter dado à luz. S. Cirilo de Alexandria, contra aqueles que não desejam professar que a Santa Virgem é a Mãe de Deus 430 DC. Assim como os marinheiros são guiados ao porto por uma estrela, também os cristãos são guiados ao céu por Maria. S. Tomás de Aquino. Também os reformadores protestantes foram fiéis defensores de Maria. Creio firmemente que Maria, conforme as palavras do Evangelho que afirmam que de uma virgem nos nasceria o Filho de Deus, permaneceu sempre pura e intacta virgem durante e depois do nascimento de seu filho, Ulrich Zwinglio, citado em Corpus Reformatorum V1, p. 424. Ele, Cristo, nosso Salvador, era o fruto real e natural do ventre virginal de Maria. Isto aconteceu sem a participação de qualquer homem e ela permaneceu virgem mesmo depois disso. Martinho Lutero, Sermões sobre João, capítulo 1 a 4, 1537-39 DC. Maria é a maior e a mais nobre joia da cristandade logo após Cristo. Ela é nobre, sábia e santamente personificada. Jamais conseguiremos honrá-la suficientemente. Martinho Lutero, Sermão do Natal de 1531. É uma doce e piedosa crença esta que diz que a alma de Maria não possuía pecado original, esta de que, quando ela recebeu sua alma, ela também foi purificada do pecado original e adornada com os danos de Deus, recebendo de Deus uma alma pura. Assim, desde o primeiro momento de sua vida, ela estava livre de todo o pecado. Martinho Lutero, Sermão sobre o Dia da Conceição da Mãe de Deus de 1527. Certas pessoas têm desejado sugerir desta passagem em MT 1,25 que a Virgem Maria teve outros filhos além do Filho de Deus, e que José teve relacionamento íntimo com ela depois. Mas que estupidez! O escritor do Evangelho não desejava registrar o que poderia acontecer mais tarde, ele simplesmente queria deixar bem clara a obediência de José e também desejava mostrar que José tinha sido bom e verdadeiramente acreditava que Deus enviara seu anjo a Maria. Portanto, ele jamais teve relações com Maria, mas somente compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado o primogênito. Isto não é porque teria que haver um segundo ou terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está se referindo à precedência. Assim, a Escritura está falando sobre a titularidade do primogênito e não sobre a questão de ter havido qualquer segundo filho. João Calvino, Sermão sobre Mateus, publicado em 1562. Não se pode negar que Deus escolheu e destinou Maria para ser a mãe de seu filho, garantindo-lhe a mais alta honra. Isabel chama Maria de Mãe do Senhor porque a unidade da pessoa nas duas naturezas de Cristo era tal que ela poderia ter dito que o homem mortal gerado no ventre de Maria era,
Ao mesmo tempo, o Deus eterno, João Calvino, citado em Corpus Reformatorum V 45, p. 348. A virgindade perpétua de Maria. Todos os cristãos creem que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus. Mas Maria disse ao anjo: como pode ser isso se não conheço varão? E o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te encobrirá. Então a criança que irá nascer será chamada Santa, o Filho de Deus. Lucas 1:34 e 35. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele já era noivo dela, embora ainda não vivessem juntos. Ele quis romper o compromisso pois sabia que aquela criança não era sua. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Mateus 1,20. Tudo isto foi previsto no Antigo Testamento e aconteceu para que se cumprissem as profecias dadas por Deus ao povo judeu, pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem concebeu e dará à luz um filho e pôr-lhe-á o nome de Emanuel. Isaías 7,14. O ensinamento da Bíblia sobre esta matéria é tão claro que todas as denominações cristãs concordam sobre a sua interpretação. Os católicos creem que Maria permaneceu virgem e não teve outros filhos. Algumas denominações, porém, afirmam que Maria teve outros filhos. Elas dizem isto por causa que a Bíblia às vezes menciona os irmãos do Senhor. Mas, nos tempos bíblicos, todos os membros da família, inclusive primos, eram considerados irmãos. E também vemos que, na Bíblia, o termo irmão é várias vezes usado para se referir a pessoas que não são irmãos no mesmo sentido em que entendemos a palavra hoje. Eis alguns exemplos bíblicos. Gênesis 14,14 Quando Abrão soube que seu irmão fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. O irmão em questão nesta passagem é Lot. Mas, era Lot irmão de Abrão? Não? Ele era o filho de Arau, irmão falecido de Abrão, vê Gênesis 11:26 e 28. Portanto, Lot era sobrinho de Abrão. Gênesis 29,15 Então Labão disse a Jacó: por seres meu irmão, irás servir-me de graça. Indica-me qual deve ser teu salário. Acaso era Labão irmão de Jacó? Não, ele era seu tio. A explicação, então, é simples: não existe palavra hebraica ou aramaica para parente. Os escritores teriam assim que usar os termos irmão ou irmã, ou escrever o filho da irmã do meu pai. É evidente que preferiam usar a palavra irmão. Assim você vê que, em termos bíblicos, irmão, irmã e irmãos pode significar parentes próximos, parentes de sangue ou até mesmo amigos íntimos como, por exemplo, 1 Reis 9,13, ele disse: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E deu-lhes o nome de terra de Cabul, que persiste até hoje. 2 Samuel 1,26, tenho o coração apertado por tua causa, meu irmão Jonatas. Tu eras imensamente querido, a tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Também pode significar um aliado. Asterisco Amós 1,9, assim falou Javé, pelos 3 crimes de Tiro, pelos 4, não o revogarei. Porque entregaram populações inteiras de cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos.
Alguns também veem nas palavras: José não conheceu Maria até o momento em que deu à luz a Jesus um significado de que, após o nascimento de Jesus, ela teve relações com José. Contudo, na Bíblia, o termo até que simplesmente significa o que se deu no passado e não tem a mesma conotação que temos em português, significando algo que aconteceu após. A Bíblia menciona uma mulher que não teve filhos até o tempo de sua morte, v 2 Samuel 6,23. Será, então, que produziu descendentes após sua morte? Emoticone piscando. Uma pesquisa cuidadosa no Novo Testamento nos mostrará que realmente existe um exagero de expressão se dissermos que Maria teve outros filhos. Quando Jesus foi encontrado no templo, com a idade de 12 anos, Lucas 2:41-51, não se menciona a existência de outros filhos, embora toda a família tivesse peregrinado junto. O povo de Nazaré refere-se a Jesus como o filho de Maria, Marcos 6,3, e não como um dos filhos de Maria. A expressão grega implica que ele era seu único filho. Na verdade, ninguém nos evangelhos é chamado de filho de Maria, ainda quando são chamados de irmãos do Senhor. Existe ainda um outro ponto que requer uma compreensão da antiga cultura oriental. Em tal cultura, o termo irmão era usado para se referir aos mais velhos, parentes com mais idade cuja função era dar conselhos aos mais novos. Em João 7:3-4, encontramos os irmãos de Jesus aconselhando-o a deixar a Galileia e ir para a Judeia, para que seus discípulos pudessem ver as suas obras. Se os irmãos forem compreendidos neste sentido, conforme a cultura oriental, eles certamente seriam mais velhos que Jesus, o que elimina de vez a possibilidade de serem seus irmãos de fato, já que todos nós sabemos que Jesus era o filho primogênito de Maria. Finalmente, devemos considerar o que aconteceu aos pés da cruz, João 19:26-27. Se Tiago, José, Simão e Judas fossem mesmo irmãos de Jesus, porque Jesus fez vistas grossas a esse fato e confiou sua mãe ao seu discípulo João. O Evangelho nos diz que a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Porque ela iria para a casa de um discípulo se ela tinha pelo menos mais 4 filhos? Maria, a mãe de Deus. O fato de que Maria é a mãe de Deus é meramente lógico. Uma mulher que dá à luz a um filho é a mãe desse filho mais. Maria deu à luz a Jesus igual Maria é a mãe de Jesus. Maria é a mãe de Jesus mais Jesus é Deus, é uma pessoa divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade, igual Maria é a mãe de Deus. Ou, simplesmente, podemos ler na Bíblia. Lucas 1:42-43, com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Agora, mais um pouco de lógica. Maria é a mãe do meu Senhor, mas o Senhor é Deus igual Maria é a mãe do meu Deus. Para contradizer esta verdade é necessário afirmar que Jesus não é Deus ou dizer que Maria não deu à luz a Jesus. Algumas denominações protestantes evitam chamar Maria de Mãe de Deus porque eles acham que isso a coloca no mesmo nível de Deus como se ela fosse uma deusa. Ao invés, eles preferem dizer que ela era a mãe do homem Jesus Cristo. Isto, porém, trai a verdade e coloca a teologia protestante num dualismo previsível. Cristo Jesus é uma pessoa e não duas. Ele é uma pessoa que possui duas naturezas, é inteiramente humano e inteiramente divino. As duas naturezas,
contudo, são unidas em uma só pessoa. Podemos dizer que as nossas mães são mães da nossa natureza. Não, mas simplesmente dizemos que elas são nossas mães, de nós, como pessoas. Eu não estou dizendo que Maria gerou ou deu vida à natureza divina de nosso Senhor, uma vez que Ele é uma pessoa e não duas. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez carne, isto é o que chamamos de encarnação, do latim caro, que significa carne. De onde ele obteve a carne? Se Jesus é Deus e Maria é sua mãe, como é logicamente possível dizer que Maria não é a mãe de Deus? A Imaculada Conceição de Maria. Comecemos com as objeções. A posição protestante pode ser resumida da seguinte forma: não há qualquer suporte bíblico para se falar de Maria. Paulo afirma em sua carta aos Romanos que não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecarão e estão privados da glória de Deus. Logo, se Maria nasceu sem pecado, não precisava de nenhum Salvador, pois ela estaria salva por si mesma. Para começar, a evidência escriturística para a pureza única de Maria, Imaculada Conceição, basta comparar a Arca da Aliança que guardava os 10 mandamentos e Maria como a Arca da Nova Aliança e como a porta, vê parte I, item B. Porém, a objeção mais comum é o uso das palavras de Paulo, de que todos pecarão. A palavra usada para todos, na versão original em grego, que é a linguagem utilizada por Paulo, é paz. Tal termo, entretanto, não tem caráter exclusivista, que não admita exceção, mas tem o significado de esmagadora maioria. Podemos ver na Bíblia outros exemplos em que a palavra todos é usada, mas claramente admitindo exceção. Pessoalmente estou convicto, irmãos, de que estáis cheios de bondade e repletos de todo conhecimento e em grau de vos poder admoestar mutuamente. Romanos 15,14. Neste texto, todos certamente não significa sem exceção alguma. Se havia todo conhecimento, sem exceção, então os romanos teriam todo o conhecimento de Deus. Com esta última objeção, também não é verdade de que Maria, tendo nascido sem mancha do pecado original, não precisaria de um Salvador. A redenção vem da cruz de Cristo, inclusive para Maria. Ele não nasceu sem pecado por seu próprio mérito, mas por um ato de misericórdia da parte de Deus. Se acreditamos que Jesus nos salva do pecado e da morte mesmo depois de termos cometido pecados pessoais, por que deveríamos negar a ideia de que ele salvou a mulher que escolheu para ser a sua mãe do pecado e da morte antes mesmo do seu nascimento? A Imaculada Conceição de Maria produziu-se pela graça da cruz e não por qualquer coisa que ela tenha feito ou por poder próprio dela. Maria de maneira nenhuma é uma salvadora. Porém, ela é a mãe do Salvador e, como tal, precisava ser tão pura quanto possível. Nossa fé está repleta de exemplos da obra de Deus em formas misteriosas e miraculosas, alimentando seu povo no deserto, concedendo filhos àquelas que são incapazes de engravidar, curando os doentes, ressuscitando os mortos, recebendo carne e tornando-se homem. Observe que, em vista de tudo isso, porque nos seria difícil acreditar que Deus misticamente aplicou os méritos e graças obtidos no Calvário à sua mãe, já que ela foi digna o possível para ser a Arca da Nova Aliança, a Mãe de Deus. Nós sabemos que, já que Ele é Deus, Ele é capaz de fazer isto se assim o quiser. A única questão que fica remanescente é:
qual a probabilidade de Deus ter desejado para a mulher que escolheu para trazer Jesus Cristo ao mundo ter sido tão pura e merecedora de uma graça que nenhum outro ser humano poderia ter? Talvez o melhor fazendo uma declaração negativa: qual a probabilidade de Deus ter permitido que Jesus Cristo viesse à carne, sendo nutrido por 9 meses num ventre ou tendo nascido ou sido amamentado e educado por uma mulher corrompida pelo pecado original? Retirado do site Respostas Católicas. https://respostascatólicas.webnode.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado. Se puder, apoie o canal fazendo uma doação de qualquer valor através do Pix, pois isso será um incentivo para a criação de novos conteúdos. Paz e bem.